Não. Bom dia. Eu gostei dessa parte de não bater palma. As palmas, elas não são para ser batidas a nós. Porque as palavras, os ensinamentos, eles saem da espiritualidade. Você estuda. O nosso papel, que nem eu sempre falo, o nosso papel nós fazemos, que é estudar, né? Ganhar o conhecimento e ser convidado para poder vir falar com as palavras da espiritualidade, porque eles que têm a visão de tudo, de que nós temos que dizer às pessoas que vêm. E eles também sabem quem vem, né? A nós não temos nem que contar, querer casa cheia, essa coisa. Não. Quem está aqui é porque saiu de casa cedo, amanheceu, agradeceu a Deus e aqui está. Então as palmas que a gente sempre dá, eu sempre falo, muitas vezes eu dou aqui no meu pensamento, para eles, porque é o nosso mentor, nosso anjo guardião, é a espiritualidade amiga que nos intui. E a gente tem que agradecer a eles por estar aqui todos os dias, acordar todos os dias, né? Mas hoje eu trouxe assim, como eu passei a semana toda relacionada a esse assunto, porque eles também nos colocam, né? Para trabalhar não só dentro da casa espírita, para fazer todos os tipos de trabalho que tem, além de aprender, mas fora, a prática da caridade, a prática do amor, a prática da fé, a prática da esperança. E por que lá fora? Porque vamos falar do capítulo 5 do livro do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, que ali tem tudo sobre as dores da alma, que é o que eu vim falar. O que são as dores da alma? Por que não é a dor do corpo? Né? Porque o corpo que nós temos aqui, para nós, ele é uma coisa emprestada. Você desencarnou, o corpo fica. Mas o espírito, a alma, isso se liberta. E nós temos que aprender muita coisa com isso. A alma é aquela que leva todos os nossos, tudo que a gente precisa. Quando a gente retorna, está ali, ó. Os fiozinhos vão ligando, tudo no espírito, para poder a gente ganhar esse novo corpo. Então, quais são as dores da alma que nós trazemos, que o Espiritismo vem junto conosco e trouxe? Angústia, tristeza, melancolia, desesperança, medo. Tudo que a gente imaginar que tem de sentimentos é as dores da alma. E nós vamos dizer assim que é um sentimento ruim? Eu creio que não. Porque se não tivesse esses sentimentos ruins na nossa vida, como iríamos crescer? Como iríamos evoluir? Né? Como iria amadurecer o espírito? Então nós temos que agradecer esses sentimentos para poder chegar naquele denominador comum que é aqueles ao qual nós trouxemos junto conosco. Né? E quantas coisas a gente já trouxe de uma outra vida, de outras vidas, né? Porque não é de uma só que nós estamos aqui, é de outras que nós trouxemos na nossa bagagem. Outros tipos de sentimentos contrários a nós, mas que a gente tem que reparar. E como reparar esses sentimentos, né? Lutando contra eles. Estudando. Olhando para o outro e vendo, porque a gente pensa que a vida do outro é para a gente só pegar, olhar e não fazer nada. A vida do outro para nós é um ensinamento. Eu costumo dizer assim, você não precisa pegar o problema do outro para você. Você olha para a vida do outro, que vem à sua procura, onde a espiritualidade traz perto de você, e que ele vai te trazer para você, muitas vezes, é a resposta do que você precisa. Para aquela dor que você está tendo. Que nós achamos que são dores fortes, que vão acabar conosco e que a gente não vai ter força para poder sair dela. O medo, por exemplo, quantos de nós temos medo de coisas que nós nem sabemos que aquele medo está ali, de onde veio, de que apareceu. Nós não precisamos fazer perguntas à espiritualidade. Intuitamente, e com o passar dos tempos, a gente vai indo. Por quê? Porque nós temos aqui muitos profissionais que mexem com isso.
Eles vão saber? Será que eles também não têm medo? Tem, mas eles foram estudar isso para poder estar atendendo a nós. Então aqui, tudo que se tem aqui neste planeta é para nos ajudar, né? Quando você vai aprender, o que você faz? Você começa a não abaixar a sua cabeça. Você começa a não deixar você se cair numa depressão, numa coisa que você não precisa. Você tem que lutar com aquilo para que você caminhe junto na estrada desse Jesus, né? Eu falei assim numa outra palestra, que você acredita que Jesus, Ele está com você? E nos momentos que você precisa? Muitos de nós acham que não. Muitos de nós se sentem sozinhos. Eles não acreditam que do nosso lado tem aquele ser espiritual que nos segura, que nos conduz onde nós temos que ir, que diz para nós o medo que nós temos, as angústias que nós temos, de onde que vem. Basta prestar atenção. Porque nós não temos hoje mais tempo de parar, sentar e refletir nas dores que nós temos. E nós não sabemos. Mas, ao você pegar um livro, muitas vezes, tem um livro A Dores da Alma, né? Aquele livro é muito bom. Ele conduz, ele nos dá uma direção na nossa vida muito grande. Você leu, não que aquilo ali é o que é, né? Você leu o que você vai praticar em você mesmo. Porque não é praticar no seu amigo, na sua amiga, na sua mãe, no seu pai, na sua família. É em você. E nós gostamos muito de praticar, gente, isso no outro só, esquecendo de nós. Nós somos as primeiras pessoas, os primeiros seres que nós temos que conduzir ao caminho do bem, ao caminho do amor. As dores estão aí, sim, tá? É para sofrimento? Não. Deus não deu sofrimento para ninguém. Ele nos permite passar por essas provas. Por quê? Para que a gente possa entender que aquilo ali é o que nós precisamos para nos tornarmos pessoas de bem. Todas as provas da nossa vida é para isso. Não é para a gente se chegar, de repente, nós temos aí a base do suicídio, a base de tudo, muita gente não aguenta. Porque nós, da mesma forma que nós estamos ganhando aqui, que nós fazemos, né? Nós também trouxemos essas dores conosco. Né? A dor do cabeça baixa, a dor não vai dar certo, a dor da baixa autoestima. Uma pessoa não pode falar para nós nada e a gente já coloca na cabeça que, nossa, será que isso está em mim mesmo? Confunde muito a nossa cabeça. Nós somos influenciáveis. Nós não deveríamos de ser. Ninguém tem permissão de fazer com que você se torne aquilo que você não é. Nós já somos criados simples e ignorantes. Lá atrás. Vamos falar certo. Lá atrás. Hoje, nós estamos numa outra etapa. Nós não somos mais ignorantes. Porque nós lemos, nós estudamos, nós estamos trazendo, para quem está dentro de uma casa espírita, nós trazemos para nós o remédio salutar para todas as nossas dores. Está tudo na mente. Basta você querer se curar. Quando a gente pega uma pessoa que não está bem, né? Ela chega assim, senta, chora. Eu peguei uma pessoa nessa semana, uma delas, o cachorro morreu. O cachorro veio a óbito. Ela não se conforma, ela chora. Já há 5 dias. Até ela viu uma postagem que eu fiz no Face sobre o Edson Ramos, que fez a palestra no Caminho de Luz, e ela me chamou ali. Se eu conhecia, né? E o que acontece com o cachorro dela? Gente, eu creio assim. O animal também, para mim, é muito importante, porque quem tem um animal em casa sabe por que ele está ali. Né? Nós sabemos disso. E são seres da família.
Então eu não tiro a razão dela estar chorando, mas não durante tanto tempo. Então eu acho que a espiritualidade, para trabalhá-la, me levou ela até mim. E ela foi onde eu estava, ficamos quase 2 horas conversando. Eu passei para ela mais ou menos o que eu sabia, né? Isso já aliviou o coração dela. E é isso que nós temos que fazer. Aquele que aprende e quer aprender a tirar a dor da sua alma, quando alguém chega para nós com uma cabeça baixa, com um problema daquele tamanho que talvez não seja desse tamanho, mas seja desse tamanho, mas a pessoa, ele é grande. O que você faz, você, que é uma pessoa que está aqui, espírita? Porque nós temos a resposta para tudo. Nós não sabemos todas de uma vez, mas nós temos a resposta para aquilo que a pessoa vem nos procurar. Pare. Converse com aquela pessoa. Eu tenho certeza que o que ela precisa está junto com você. E não é só ela que vai aprender, você também. Porque é uma vida de mão dupla. Vai e vem. Você doa, você recebe. E nós tínhamos que colocar isso na nossa cabeça. Que tudo tem 2 direções. Tudo tem 2 respostas. E para nossas desesperanças da vida, nós deveríamos de quê? Nós muitas vezes, a gente tem culpa. Nós temos culpa dentro de nós. Por coisa que nós fizemos. Não só nessa vida, mas nas outras vidas também. E por que a gente faz para poder lidar com essas culpas? Nós a trabalhamos. Porque se você errou lá atrás, pensa, o que nós estamos fazendo aqui na frente? Nós não estamos reparando todos esses erros? E nós vamos errar constantemente. Não é só aquilo que lá de erro. Porque nós estamos aprendendo. Quem aprende, erra. Quando você está numa escola, você não tem as provas, você não errou aquela lição, aquela pergunta que foi feita, o que você faz? Não vai procurar a pergunta do que você errou? Você não vai reparar a pergunta que você errou para torná-la certa? A nossa vida é isso. Aqui é uma escola constante. É uma escola de provas e de expiação. Você faz a prova, você tira a nota e vê qual que é a sua nota. Aí você fala assim, na próxima eu vou tirar mais. Porque na próxima, não precisa esperar a próxima vida. É aqui mesmo que você pode já ficar diferente. Se tornar diferente. Ser a diferença na sua vida. Aí você tem a sua família, os seus amigos, onde você pode ser a diferença junto a eles. Você não está aprendendo só para você. Você está aprendendo para quantos chegarem ao seu lado. Tem uma amiga que a filha dela está com um problema. Ela é muito problemática. E a mãe internou ela porque ela tentou o suicídio também. Mas era um suicídio de chamar atenção. E a mãe internou. Ela encheu tanto o saco da mãe dentro da clínica, que a mãe queria pegar o carro naquele dia e jogar em um poste para acabar com a vida dela. Aí o que a espiritualidade fez? Pare. Fique. O bazar está aberto. Por isso que eu não gosto de fechar a porta daquele bazar. A espiritualidade sabe o que faz. Então não só eu estou lá dentro, como muitas das minhas amigas que hoje vão lá, evangélica, católica, que me perguntam muitas coisas, eu vou respondendo, sabe por quê? Porque não sou só eu que tenho que ter a resposta para tudo, mas todas as pessoas que nos procuram. E elas se tornam trabalhadoras do bazar. E quem chega, nós nos juntamos e conversamos com a pessoa. É isso que precisa. Nos doar. Porque na doação, quem está ganhando mais com isso, somos nós. O crescimento está aí para nós. Vocês duvidam disso?
Porque assim, você não precisa ter nada. Diz que aqui no planeta não temos que ter nada. Mas o suficiente para que você tenha as boas palavras para o seu pensamento, para o seu convívio e para os vossos irmãos. Porque somos todos irmãos. Mesmo sendo pai, mãe, tio, avó, somos todos irmãos. E nós contamos, gente, maior com a ajuda de Jesus, que está ali, ó, olhando para nós o tempo todo. Fala que Ele tem a visão para nós. Assim como eu digo também assim, ó, que quando Jesus falou que Ele e o Pai são um só, vocês duvidam que vocês e o Pai também são um só? Onde que está esse Deus? Está dentro de si, te ajudando, te alimentando com os melhores prazeres da alma. Porque do mesmo jeito que tem as coisas ruins, tem o amor, a felicidade, a paz, a paciência, a dignidade, o respeito, a humildade que nós temos que ter o tempo todo para olhar para o outro com o olhar de Jesus. Não é com o nosso olhar, porque se a gente for olhar com o nosso olhar, nós vamos não querer ninguém perto de nós. Porque nós já temos trabalhos, nós já temos desafios suficientes. Mas são os nossos desafios que nos levam cada vez mais a olhar para esses filhos e dizer para eles, aqui nós viemos. Aqui nós viemos para cá. Se não reparar todos esses erros nossos do passado, todos esses conflitos, essas aflições, nós temos a misericórdia divina de Deus dentro de nós, acesa, para falar com os filhos dele. E cada um de nós, sendo irmão, nós estamos falando um com os outros. Nós estamos ensinando um aos outros. Nós estamos convivendo. É isso que precisa. A boa convivência do ensinamento. Se eu aprendi, por que eu não posso passar para você? Se eu me melhorei, por que eu não posso te melhorar? Não pegar a cruz do outro. Porque cada um de nós tem a sua cruz para carregar. Cada um tem o seu tamanho de cruz que trouxe. Não temos que pegar a cruz de ninguém. E nem pegar o desafio de ninguém e tentar resolver. Porque ninguém vai conseguir. As únicas pessoas que conseguem resolver o seu próprio desafio é você mesmo. Não adianta sabotar Jesus, que estou pegando, vamos trocar de cruz, porque não vai conseguir. Porque você não vai ter acesso ao que está naquela cruz. E nem a tal pessoa vai ter o acesso do que é a sua. Está tudo certo. Nós é que estamos complicando as coisas aqui. E estamos complicando muito. Então, se nós estamos dentro de uma casa espírita hoje, para que é, gente? Não é para a gente saber o que estamos fazendo nesse planeta? Qual a nossa missão? E cada palestrante, eu sei que o Caio aqui, ele tem essa importância, eu olho e penso que não. Eu olho muito, não estou elogiando porque eu não gosto de elogio para ninguém. Mas eu olho o que ele fez dentro dessa casa, e não só dessa casa, como outras casas. Vocês não acreditariam se ele não tivesse essa responsabilidade com ele. Vocês não seriam tarefeiros deles, junto com ele. Então é isso. As casas espíritas têm que estar preparadas também para um bom dirigente. Porque quando você tem um bom dirigente, você tem bons tarefeiros com você. E precisa-se ter esse compromisso de ter também um atendimento fraterno. Não só para aquelas pessoas que chegam, mas para os tarefeiros da casa. Porque muitos dos tarefeiros da casa, muitas vezes, chegam aqui com verniz no rosto. Mostra o que não é, mas precisa de ajuda. A dor, muitas vezes a dor incomoda aquela pessoa. Então vamos ser aqueles dirigentes, aquela pessoa que dirige, aquela pessoa que olha para o próximo e diz, você precisa de ajuda hoje? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque as pessoas que vêm pela primeira vez, nós sabemos que vêm buscar algo para aliviar a dor. E ninguém vem pelo amor aqui não.
Ninguém vem aqui dizer assim, nossa, eu vim aqui hoje porque vai ter palestra. Não esquecer esse negócio que é o palestrante que gosta. Venham por vocês. Venha para aliviar isso que dói. Venha para abastecer o instrumento maravilhoso, esse mecanismo que está aqui, que Deus criou tão bem. Porque nós sabemos que somos a melhor criação de Deus. Né? Então venha para se curar deste mal que está em você e se melhore. Se estude. Nós temos que nos estudar. A gente brinca às vezes que a NASA tem que estudar o brasileiro, né? É nós que temos que nos estudar. Nós temos que olhar para nós e dizer, eu posso ser melhor do que isso. Eu sou melhor do que isso. Hoje eu vou mudar. Que tenha o medo, que tenha as aflições, que tenha todas as desesperanças do mundo. O vazio existencial, que muita gente não sabe porque daquele vazio. Enche esse vazio de coisa, de trabalho. A casa espírita é lotada de trabalho. Desde a vassoura até uma palestra, arrumar livros, ler livros para as crianças, trazer, ser evangelizador, ser tudo. Enche a vida. Que tem gente que fala que não tem, a vida não tem porquê da vida. Como não? Eu estava conversando, né, Lu? Nós temos tanta coisa para fazer que às vezes você não raciocina. Que bom! A gente tem que agradecer por não ter tempo de raciocinar. Você está trabalhando não só para Deus, mas para você. Olha o que você vai levar daqui a um tempo, quando você desencarnar e voltar para casa. O que vocês acham que eles vão perguntar para nós lá? Né? Vão perguntar, o que vocês estão indo brincar lá? Não. Vão perguntar o que vocês trouxeram de bom na bagagem de vocês. O que é esse bom? É os trabalhos, é o que você serviu aqui, é o que você tirou de energia ruim de você e colocou essas energias boas. Porque casa espírita, tudo bem, a água está aí para tomar, tem gente que acha que a água vai melhorar. Gente, a água purificada tem efeito, mas quando a gente também se coloca a querer melhorar, a gente toma e aquilo melhora. Passe também. Você vai tomar um passe? Será que você está sentando da maneira certa para tomar esse passe? Será que você esqueceu todos os problemas lá de fora e entrou com a sua mente para receber essa doação do que você precisa? Senão não adianta. O coitado do passista está ali dando o passe e não consegue chegar lá a energia em vocês por causa que... Aí vocês falam, o passista é ruim. O passista não tem força. E é assim mesmo. Não é o passista. Quem não tem força somos nós, que estamos sentados aqui e não estamos recebendo porque estamos pensando na conta, estamos pensando nos problemas, estamos pensando na casa, no almoço, na janta. É isso. O que nos deixa doente é tudo isso. Porque nós não temos tempo de pensar em nos curar. Nós não temos tempo. Eu falei que mês de julho, ninguém me pega. Eu vou me curar também. Essa pessoa que está aqui falando com as palavras, vai se curar também, porque não é desse tamanho. Mas não está me incomodando esse tamanho. O joelho dói? Dói. Eu sei por quê. Os braços dói? Dói, mas eu sei também por quê. E eu vou me curar. Nós temos que ter a certeza do que estamos falando. Porque Deus só quer a certeza nossa. Ele quer que a gente se mova, coloque ação na vida. Não fique só parado, inerte num canto, não fazendo nada. Porque o que tem de gente que fala assim, nossa, eu não vou hoje no centro, e aí começam as desculpas. Ah, mas eu não vou hoje naquele aniversário porque o fulano está lá. Você não vai lá por causa do fulano. Você vai porque você vai se divertir. Você vai porque você pode sentar numa outra mesa e fazer o que você quer, encontrar pessoas novas, pessoas que vão lhe corresponder.
Ah, mas eu não gosto de um aniversário. Não gosta de aniversário? Você não gosta de comemorar o aniversário, o tempo de vida que você está aqui, através do seu espírito? Não é você. É o espírito que está aqui e amadureceu mais um ano. Cresceu mais um ano. Se fortaleceu mais um ano. Ganhou sabedoria. Porque está estudando, está aprendendo. Está trazendo para si esclarecimento. A gente fala tanto em autoconhecimento, né? Fala tanto e a gente não prega isso. O que é o autoconhecimento de nós mesmos, gente? De nós. Nós temos que saber, somos nós. Cadê aquelas pessoas que precisam se cuidar, se curar, se tratar? Nós temos que vir para cá sabendo que nós vamos encontrar isso aqui. Como? Trabalhando. Ô Caio, o que eu posso fazer aí? O Caio está colocando tantas coisas aqui que eu sigo ele lá colocando, eu não sei como é que ele consegue. Que vai indo e fala assim, meu Deus, são dois loucos. Né? Mas é isso que precisa. A boa vontade. E tem de tudo aqui. Aqui tem serviço, gente. Para quem quer. E não só aqui, como nas outras casas aí, que estão tudo mudando, graças a Deus. Né? A Lu mesmo, na casa dela, ela vira e mexe, ela fala, não tá bom, mas vamos continuar de novo. Vamos fazer, porque um dia aquilo vai ter que ter gente. E a espiritualidade nos testa. Eles veem o quanto que a gente é forte no pensar de que a casa vai melhorar. Aquilo ali pode virar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois de 7, 8 anos que a casa da Nice está dando gente. Né? Então é isso que nós precisamos. Mas sejamos os tarefeiros. Traçamos os tarefeiros. Façamos com que eles saibam que a importância da casa não é o Caio. É assim, cada um. Estão vindo por mim. Para eu melhorar. Né? Ah, eu quero ser presidente da casa. Ninguém chega para ser presidente da casa, gente. Vamos para a vassoura. Vamos para os pó, tirar o pó. Sabe? Esse é o começo de tudo. Né? É o começo de tudo. Vamos lavar, vamos passar, vamos ver. Então, olhe-se, mire-se no que Deus está apresentando para vocês. Se Ele está dentro, é porque Ele quer trabalhar com vocês. Eles querem que vocês se trabalhem. Eles querem que vocês se melhorem. Eles querem ver sadios. Sabe para quê? Porque tem muita gente sadia lá. Tem o Vale dos Suicidas. Tem lá o meinho lá, que é o Brau. Né? É verdade. E a gente tem que estar preparado para isso. Para trabalhar no umbral também. Porque quantos dos espíritos vão lá para poder salvar aqueles coitados que estão lá? Quantos precisam no Vale dos Suicidas? Tem gente que quer ir para o nosso lar direto. Não, senhora. Vamos passar lá pelos suicidas primeiro, para aquelas pessoas que precisam de muito amor, de muito carinho, assim como nós que estamos aqui, doentes. Precisa de muito amor, de muito carinho, de muita afeição, de muito cuidado. Porque também nós somos suicidas aqui. Não adianta falar que não. O que comemos, o que bebemos, o que fazemos conosco. Vamos nos curar disso. Então existe lá o Vale dos Suicidas lá, mas antes de ter aquele Vale dos Suicidas, tem os suicidas aqui. E precisamos nos alimentar com o amor de Jesus, com o amor de Deus. Há muitas doenças aqui existentes, existem as doenças, mas a única pessoa que pode trazer o remédio para vocês são vocês. E nós temos um livro que é o remédio que só cura quem quer. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, tudo, o remédio, para cada capítulo que você vai lá e você vê e te corresponde. Está lá.
Vocês já pegaram esse livro para ler mesmo? O livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você for ler lá o capítulo 5, a dor da bem-aventurados aflitos, meu Deus do céu, é nós. Vai lá ler os misericordiosos, vai lá ler a paciência que nós temos que ter. Isso somos nós. E nós estamos aqui para isso, para estudar, evoluir, olhar, vai no espelho, olha no espelho e vê lá o que você precisa do dia de hoje. Está ali. Você. Tira o verniz do seu rosto e diga que você veio. Porque nós não precisamos disso. Nunca precisamos disso. Ninguém precisa ser o que não é. Sejamos nós mesmos. Não é? É isso que precisa. E esse é o recado que eu vim dar hoje para vocês. E que Deus possa nos alimentar com tudo isso que é bom, de melhor. Tirar as aflições, tirar e trazer a misericórdia divina para todos nós. Ele está aí para abençoar nós todos os dias. Faz a oração.